Vamos lá, Rodolfo Chinai, vamos voltar para o mundo real. Eu queria chamar aqui o Adolfo Fusinato. Ontem ele trazia a denúncia impressionante de comerciantes, dependendo do tamanho do comércio lá na Vila Kennedy, pagando de R$1.000 a R$1.500 para os traficantes daquela região que vive lá uma guerra há mais de 3 meses. Né? Até que está, nesses últimos dias, um pouco mais tranquila a situação por lá. E aí, depois dessa denúncia, moradores entraram em contato com a nossa redação, conversaram com o Adolfo, dizendo que não são apenas os comerciantes que pagam para os traficantes. Diga, Adolfo, bom dia para você. Isso, bom dia, Rodolfo, Boechat e ouvintes. Depois das denúncias feitas ontem aqui no programa de que traficantes estariam cobrando essas taxas absurdas que chegam até R$2.500 para permitir apenas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais ali da região, ou seja, sem oferecer risco de sofrer represálias, como ter o material saqueado, os funcionários serem assaltados ou até ter o imóvel incendiado. Muitos ouvintes ligaram aqui, ouvintes da Vila Kennedy, em Bangu, nos ligaram para relatar que o abuso não é uma exclusividade apenas do comércio. Além da extorsão em cima dos donos de mercados e postos de gasolina, os moradores estão afirmando que semanalmente os criminosos recolhem R$30 de cada uma das residências da região. É uma coisa insuportável, você não tem paz para dormir, o cara liga, bota terror e manda motoqueiro, cara de carro armado, e ele tá botando um ritmo dele tipo de miliciano. Ele quer cobrar, ele quer ficar rico nas costas dos moradores. Residência todo mundo tá pagando. Um lado eles são TCP e o outro eles são Comando Vermelho, é a troca de tiro. Pô, eles não tem segurança de forma nenhuma. Tem mototáxi que não pode rodar. Mataram um da Congo, perto de onde eles ficam, no morro. Mataram na frente do filhinho dele, ele na moto, o filho dele no tanque, pegaram e mataram ele. Um outro tacaram fogo na moto. Bom, a gente é trabalhador, a gente não tem nada a ver com isso. Você vê o relato desse último morador, o Adolfo ainda tem a palavra de outro ouvinte nosso, mas o relato desse último morador dizendo de um taxista, eu acho que foi até um taxista que o Boechat comentou aqui no programa, que tinha morrido e que a notícia não tinha sido veiculada e tal. Ele falou que é um mototaxista, que também tem muitos relatos na região de pessoas que somem do nada, são sequestradas pela facção rival, desaparecem, as pessoas não têm nenhuma informação delas. E para você ter uma ideia, Boechat, esse é um negócio altamente lucrativo para o crime organizado, já que mais de 120 mil pessoas moram apenas ali na Vila Kennedy. E esses foram apenas alguns dos trechos dos mais de 20 minutos de material bruto de entrevistas que eu colhi de ontem para hoje. E eu separei um depoimento de um morador que desabafou comigo, dizendo que não aguenta mais esse terror psicológico imposto pelo traficante. A gente está vivendo um caos, cara. Porque, poxa, é um absurdo. A gente tem que pagar uma taxa esse cara, rapaz. Um cara sempre é um vagabundo, safado. Fazer um negócio desse com a gente, chefe de família, não tem paz por causa dele. Então a gente tem nossa família, a maioria tem que fazer o quê? Tem que pagar, porque se não pagar ele vem e manda fechar a mata. E como é que a gente vai fazer? A polícia não vai fazer a segurança da gente 24 horas. Então, quer dizer, é um terror, aqueles psicológico que mexe com a gente, rapaz. O criminoso que esse senhor xinga, até com razão, é o Joãozinho Olho de Vidro, que, segundo os moradores, ele fugiu da Vila Kennedy depois de ser jurado de morte pelos bandidos da área, que eram companheiros dele, e depois ele se aliou ao matemático, que também controla o tráfico na favela, no Complexo da Maré, e ele também, o matemático, em 2009, ele foi beneficiado pelo regime semiaberto, e depois disso, nunca mais voltou para a prisão. E também agora, dando só uma palavrinha aqui da polícia, também, o coronel... Aristeu Leonardo, eu falei com ele ontem, ele me disse que ontem à tarde foram retiradas barricadas colocadas em vias públicas no interior da comunidade, e os agentes também pintaram de branco alguns muros que continham alusões ao tráfico de drogas. E também continua disponível o telefone para denúncias dos moradores, o 3331. Mas a denúncia está aqui, ô Fusinato. Está feita a denúncia, está aí, você acabou de fazer com depoimentos, com detalhes. E aí, o que a gente quer saber do coronel Lima Castro... Lima Castro... Perdão. Aristeu Leonardo. Aristeu Leonardo, desculpe. Meu querido coronel Aristeu Leonardo, é o seguinte, diante disto que os ouvintes estão relatando, que a cobrança, a extorsão, se tornou corriqueira no varejo, que ninguém consegue viver sem pagar uma taxa de sei lá de quê. R$30. Não, mas sei lá de que nome tem para os vagabundos. Isso está institucionalizado. O que pode ser feito ou o que vai ser feito objetivamente? O que o senhor recomenda? Pronto, está aí. A pergunta que eu queria dirigir ao coronel Aristeu e à PM é o seguinte: qual é a recomendação da autoridade policial aos moradores, trabalhadores
comerciantes dessa comunidade em relação à cobrança, a essa extorsão, que é regular, que tem padrão, ela é igual para todos, dependendo da atividade, e ela tem assiduidade, regularidade. O que fazer? Isso é o que eu gostaria que os senhores dissessem de imediato. E segundo, eu gostaria que os senhores dissessem, se possível, o que os senhores vão fazer. O que faz? Como é que é quando uma comunidade inteira se torna refém de 20, 30? Quantos vagabundos devem ter envolvidos nessa operação? E aí bota todo mundo, quer dizer, não precisa mais vender droga. Na verdade, como disse aí um ouvinte, hein, Rodolfo, isso é importante, viu, Fusinato, ficar atento a essa percepção do cidadão comum, como é que ele percebe antes de todo mundo. Os vagabundos estão adotando os métodos de milícias. Exatamente. As milícias fazem isso. Quando eles não se alinham também. Hein? Quando eles não se alinham com esses grupos paramilitares também. Os traficantes, isso. Já tem esse tipo de fenômeno? Isso, até algumas informações passadas pelos moradores era que eles suspeitam que tem agente da polícia, bombeiro envolvido nesse esquema aí também. É mesmo, dando uma espécie de uma consultoria. O Boechat, logo depois, inclusive, vai ler uma mensagem do Complexo da Maré dizendo que os traficantes lá, que é do mesmo grupo. Deixa eu só, antes de você ler essa mensagem, para a gente mudar o foco, queria chamar o próprio Coronel Aristeu Leonardo, que ligou imediatamente aqui para o estúdio, para que ele possa dar essa resposta, está na linha com a gente. Meu caro Coronel Aristeu Leonardo, bom dia, muito obrigado pelo pronto telefonema. O microfone é seu para 2 respostas ou tantas outras quantas quiser abordar. Nós estamos bom dia, Boechat. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvinte da Band News. Só para avivar a memória de quem, ou para alertar quem eventualmente ligou o rádio agora, sintonizou a Band News Fluminense FM. Nós estamos colocando no ar aqui, já colocamos ontem, repetimos hoje, os depoimentos gravados por nossa reportagem de moradores da Vila Kennedy, que estão sendo vítimas de extorsão no varejo. Todo o comércio, moradores, residências, não há quem não tenha que pagar um dinheiro todo mês, às vezes toda semana, com uma tabela de valores pré-estabelecida para bandidos que dizem que se isso não acontecer, essas pessoas sofrerão retaliação. Então, primeiro eu queria ouvir do Coronel Aristeu Leonardo, primeiro, o que a PM recomenda a pessoas submetidas a esse tipo de situação? O que elas devem fazer? Qual é o recomendável? Segundo, o que a PM imagina poder fazer em relação a isso? Bom dia, Coronel. Bom dia, Boechat. Primeiro, que eu sempre os ouço, né? E sempre me coloquei à disposição. O Rodolfo e o Mário são testemunhas vivas disso. Em nome aqui da Polícia Militar, no meu comando aqui, o 2º Comando de Policiamento de Área, que tem 7 batalhões, só para poder situar você e seus ouvintes, Boechat. São 7 unidades em parte da Zona Norte, a parte da Zona Norte mais próxima da Zona Oeste e toda a Zona Oeste. Ou seja, é uma área extremamente extensa e em alguns pontos muito populosa, em outras temos uma área de mata também muito grande, enfim. Com relação à Vila Kennedy, eu quero até retificar, 120 mil moradores não é só na Vila Kennedy, apesar de ser um grande complexo a Vila Kennedy, com várias localidades, 120 mil moradores é a população da Vila Kennedy e todo o complexo de Senador Camará, que engloba Vila Aliança, Coreia, Rebu e Sapo. Então, só para que as pessoas possam ter noção, realmente é uma área muito grande, somente um sobrevoo para mostrar e a pessoa poder ter a ideia de toda a amplitude desses 2 complexos. Dizer que nós estamos ocupando, já desde o dia 20 de maio, efetivamente é uma região com muitos problemas. Nós estamos recebendo essas denúncias e com relação à sua primeira pergunta, para ser bem direto, recomendo que, a exemplo do que ocorreu no sábado, quando houve uma denúncia e nós prendemos um marginal que é muito ligado dentro de uma das facções que tenta atuar aqui na Vila Kennedy, o Léo Rato, sem um disparo, ele foi preso porque foi feita uma denúncia para o nosso telefone, que eu sempre coloco à disposição, 33310202. Moradores telefonaram, disseram que ele estava num veículo da General Motors, cor cinza. Em tal local ele foi preso, repito, sem um disparo de arma de fogo,
pelos policiais militares do 14º Batalhão, com uma metralhadora calibre 40, certa quantidade de drogas, um radiotransmissor, carregadores e bastante munições. Então, esse tipo de denúncia que nós precisamos. Dizer de maneira genérica que está havendo qualquer tipo de achaque é importante, é óbvio, até porque nós temos uma noção do problema de uma maneira genérica, mas é importante nós sabermos, por exemplo, quem são essas pessoas, de que forma elas cobram fazem esse achaque, se eles chegam de moto, se eles mandam alguém. Nesse momento agora, só para você ter uma noção, em cima do que foi falado ontem, provavelmente seja com motociclistas. Eu estou apurando com poucos dados, é bem verdade, essas denúncias. Então determinei que agora de manhã fosse feita uma operação voltada exclusivamente para motocicletas. O exemplo que nós fizemos semana passada, só que essa é somente aqui no complexo, da Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia. Então nós estamos voltados para as motocicletas, porque efetivamente é uma arma poderosa que os marginais da lei utilizam não só para a prática de extorsão, como para outros delitos também, como tráfico de drogas, condução de armamento, prática de roubos, enfim. Então, só para situar, são as providências que nós estamos adotando e rogando sempre que as pessoas passem de maneira bem mais detalhada essas denúncias para que efetivamente nós possamos colocar a nossa área de inteligência, bem como os policiais militares que estão na ponta para que possam agir. Coronel Aristeu Leonardo, primeiro reiterar aqui o nosso agradecimento. A Rádio Band News Fluminense FM testemunha não só o Mário Dias, o Rodolfo, mas toda a equipe da presteza com que o seu comando reage, interage ao noticiário, não só daqui, mas de outras emissoras na sua área de responsabilidade. Isso, para mim, sempre digo isso, não só em relação ao seu exemplo, mas de todas as autoridades que assim entendem que devem agir, é para mim um dado extremamente positivo, porque estamos rigorosamente todos no mesmíssimo barco, né? Ainda que de vez em quando eu jogo uma água para lá, o senhor joga uma água para cá e tal, mas o barco, a proa, a direção é a mesma. É verdade, a gente quer isso. Então, é a preservação das vidas do patrimônio. Ontem... É para isso que nós trabalhamos aqui, preservar a vida de inocentes e o patrimônio dessas pessoas. É para isso que nós estamos aqui mergulhados 24 horas debruçados em problemas, não só na Vila Kennedy, né, Boixá? É verdade. Mas aqui nessa região, como eu falei, que é de 7 batalhões, onde não há, somente há uma unidade de polícia pacificadora, que é a Cidade de Deus. Então, nós conhecemos os problemas recentes com essas ocupações em outros locais e estamos, dentro do possível, lidando com o problema. É a solução definitiva? Longe disso. Eu não estou aqui jogando confete e trazendo nenhuma solução definitiva. Coronel. Mas tenha certeza, Boixá, e os seus ouvintes, que nós aqui trabalhamos muito, tenha certeza disso, muito preocupados. Eu às vezes acordo à noite preocupado com algumas ideias, coloco no papel, mudamos as estratégias de maneira reiteradas, visando, tenha certeza disso, tentar minimizar os problemas que somente, como o nosso secretário já disse, também de maneira reiterada, somente a pacificação dessas comunidades grandes que vão minimizar ou até mesmo quase acabar com problemas graves socioculturais, de educação, porque é tudo muito complexo, né? Não é só a segurança, é lógico, para ter esses outros fatores, é importante que a segurança realmente esteja no terreno, mas é importante também, e eu concordo em gênero grau aí com as autoridades superiores a nós, é importante que outros segmentos do Estado cheguem para que a gente possa Daqui a pouco minimizar de todos os fatores esses problemas. Daqui a pouco eu vou ler aqui a mensagem de um ouvinte que nos escreveu da Maré, que ele toca nesse ponto aí, importantíssimo, porque é um relato de quem está lá dentro, né? Quer dizer, agora, o que eu queria lhe perguntar, Coronel, é o seguinte, ontem a gente conclamava mais uma vez as comunidades, que são as maiores vítimas desses pilantras, desses criminosos, a, primeiro, tomarem cuidado com a sua integridade física, sua segurança pessoal, sua vida e dos seus familiares. Segundo, denunciarem. Quer dizer, uma vez observada a cláusula pétrea
do cuidado consigo mesmo, do cuidado com sua família. A segunda coisa que você tem que fazer para se livrar desses criminosos é fazer com que as autoridades possam entrar em campo. E eu insistia aqui nisso, dizer, olha, informem às vezes se o cara tem uma rotina, se ele está usando um carro determinado, falem coisas que possam conduzir a polícia a esses marginais, porque é o único caminho possível, a única hipótese que pode dar certo para acabar com essa opressão do crime em cima dessas comunidades. E o senhor deu então esse telefone 33310202, 33310202. E eu queria lhe perguntar, as denúncias para esse telefone podem ser anônimas? Devem ser anônimas, podem ser anônimas. Olha só, nesses quase 4 meses, né, que iremos completar aqui dia 20, tem umas situações assim, muito interessantes. E a credibilidade e a confiança das pessoas, para mim, são fundamentais no nosso trabalho. Eu já recebi aqui no nosso site denúncias que a gente observa claramente que é um e-mail criado, né? Então a pessoa pode criar um e-mail e mandar as suas denúncias. Óbvio, quanto mais detalhamento nós tivermos, com certeza mais certo nós iremos poder atuar. Porque diferente de confrontos internacionais, Boechat, nós não temos aqui dois lados. Nós temos o lado do Estado fardado, ostensivo, identificado em viaturas que a quilômetros, através do binóculo, você pode enxergar, e temos imiscuído numa população de bem 99,99% das pessoas imiscuídos, arraigados, subjugando essa grande maioria de pessoas trabalhadoras, estudantes, pessoas de bem, alegres. Temos marginais da lei não identificados, alguns mesmos, inclusive, que nunca passaram pela polícia. Então eles já estão envolvidos no tráfico de drogas, alguns até homicidas, que não foram ainda identificados criminalmente. Portanto, quando a gente os conduz presos numa suspeita fundada à delegacia, nada restará contra eles se as pessoas não fornecerem indícios importantes para que eles possam serem, pelo menos, envolvidos no inquérito policial, porque eles nunca entraram lá. Então é uma dificuldade grande. Nós temos, repito, que sempre planejar as operações. Nesse período todo, Boechat, eu posso te afiançar que a nossa fizemos N operações, várias operações, incontáveis operações, sempre em horários em que eu preservo, e repito, o Rodolfo e o Mário, que são pessoas que eu estou sempre conversando, interagindo por um compromisso como funcionário público de estar repassando tudo aquilo que nós fazemos de positivo e aceitando as críticas para que nós possamos crescer e tentar levar maior tranquilidade a essas pessoas. Não tivemos nenhuma pessoa inocente morta. Isso para mim já é uma grande tranquilidade e regozijo, porque na verdade a gente se empenha nesse objetivo. Bom, é importante que esse telefone seja efetivamente utilizado, é importante que as pessoas nos repassem. Então, são feitas denúncias e já teve denunciante que depois falou assim: coronel, eu já estou acostumado a ver o senhor na televisão, eu vou passar meu telefone para o senhor, eu vou dar o meu e-mail verdadeiro para o senhor. Então isso para mim é motivo assim de muita satisfação. E nós temos recebido dessas pessoas efetivamente algumas denúncias que têm redundado em prisões. Ontem, num confronto numa parte de Senador Camará, veio a óbito um marginal da lei que não era daqui da localidade. Ele, segundo nós levantamos, veio de Niterói, de uma favela de Niterói, estava aqui na favela do Rebu e ontem se confrontou com policiais militares e foi socorrido e acabou vindo a óbito com uma pistola apreendida. Numa operação do GAT, do nosso grupamento de ações táticas, aqui do 14º Batalhão, em patrulhamento, numa região que nós estamos ocupando. Na verdade, nós ampliamos com apoio e autorização do nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Álvaro, ampliamos aqui o número de pontos. Nós já estávamos ocupando em 2 pontos da Vila Kennedy, tentando impedir que marginais do outro lado do morro, onde há uma elevação que divide Senador Camará da Vila Kennedy, os 2 grandes complexos, nós havíamos somente ocupado 2 pontos. Agora nós estamos com 7 pontos de ocupação, o que tem inibido e muito e minimizado
tentativas de invasão. Para que você tenha uma ideia, Boixá, há uma semana nós não tivemos um disparo de fogo nessa região por nós ocupados, o que para mim é um norte de que as nossas ações aqui, é importante dizer que as nossas ações aqui estão, nesse momento, muito bem estrategicamente planejadas e bem executadas. Agora, é importante efetivamente que nós recebamos informações mais detalhadas, deixa eu lhe perguntar, mais qual é o circunstanciais das pessoas através desse telefone ou através do e-mail que a gente Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? O senhor tem de memória? É entrar no site www.2numeralcpa.net, tem um Fale com o Comandante. Então ali nós temos as notícias com as nossas operações, enfim. Tá. E nesse espaço, qualquer uma pessoa do povo, pessoa de bem, inocente, pode ali fazer as suas denúncias, que nós vamos, Boixá, tenha certeza disso, efetivamente, com planejamento, pode não ser naquele momento. Claro. Porque provavelmente, ou normalmente, as crianças estão saindo da creche, estão saindo da escola, e eu não sei, isso é fundamental. De autorizar uma entrada em determinados horários. Eu não posso fazer isso. Não posso me permitir a isso, porque pessoas inocentes pagarão com a vida. Mas tenha certeza que nós vamos planejar para um horário próprio, vamos fazer um cerco, tentando prender esses que serão, com muitos detalhes, definitivamente denunciados, a exemplo dessa prisão que nós fizemos sábado, repito, sem um disparo de arma de fogo. Desse vagabundo Rato, né? Como é o nome? Léo Rato. Léo Rato. Muito bem. Quero agradecer ao Coronel Aristeu Leonardo por mais uma vez, sua participação aqui na programação da Band News Fluminense FM. Reiterar aqui, minha gente, você que está nos ouvindo dessas comunidades ou de outras, na região aí coberta por esses 7 batalhões, tanto na Zona Norte quanto em toda a Zona Oeste. O número é 33310202, 33310202, ou se você preferir, www.2, número 2, depois CPA, né? Comando, o que quer dizer isso? De policiamento de área. Isso, CPA, então, Comando de Policiamento de Área. Então é www.2cpa.net. Fale com o comandante, mande para lá sua denúncia. Quanto mais detalhe você der, melhor. Olha, ele tem mania, ele tem uma namorada que se chama fulana e que frequenta o supermercado tal, porque ela é irmã de não sei de quem. Olha, ele usa um carro disfarçado, não sei o quê. Olha, ele tem o hábito de sair daqui à noite, ele frequenta um motel, não sei o quê, ele gosta de soltar pipa no campo, não sei de onde. Tudo que você puder informar, você estará informando a polícia para uma investigação e uma ação criteriosas, profissional, e estará fazendo por você, por sua família, aquilo que você tem que fazer. Denuncie os marginais, denuncie os criminosos, dê elementos para que a polícia possa agir com menor taxa de dano colateral possível, tá certo? Muito obrigado ao Coronel Aristeu Leonardo por mais esse contato conosco e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Um abraço, Boixá. Desejo a você e toda a sua equipe aí, os seus ouvintes, um excelente final de semana e ratifico a nossa predisposição de sempre com vocês estar interagindo. Muito obrigado. Vamos lá, são obrigado 10 horas. Adolfo aqui também no estúdio. Obrigado, Adolfo. Fuzinato, um abraço, Fuzinato. Olha, só para a gente mudar de